Amém. Boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, nessa casa tão querida. Quantos estiveram à tarde aqui no podcast? Levanta a mão. Assistiram? Amém. Amém. A gente já pôde estar compartilhando hoje de tarde sobre visão profética, ambiente profético, sobre o funcionamento do profeta. E eu gostaria de continuar cooperando com vocês nessa noite. Quando a gente fala sobre ser imergido, e esses dias a gente nomeou como uma imersão missional. Isso para mim representa sobre entrar na compreensão do sentido para o que Deus nos chamou para sermos. Deus tem muito interesse em trabalhar em nós no sentido de nos formar naquilo que Ele nos criou para ser. Talvez esse seja o principal objetivo, por causa que a gente, é o principal objetivo pelo qual a gente é chamado para fazer a obra de Deus. Deus nos chama para fazer a sua obra, porque Ele quer formar aquilo que Ele projetou, para o que sejamos dentro daquilo que Ele tem como propósito. A gente está fazendo um estudo bíblico chamado Abrindo as Escrituras, no sentido de cooperar, dando uma mente profética na leitura das Escrituras. E eu estava falando sobre isso em relação a Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é como se o autor de Gênesis, Moisés, está dizendo que Deus criou os céus e a terra para um princípio. A criação dos céus e da terra, eles servem para um princípio. Deus tem um princípio, Deus tem um objetivo pelo qual Ele criou todas as coisas. Porque em João 1 você vai ver que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O princípio é Jesus. Então, se você ler Gênesis 1, sobre a perspectiva de João capítulo 1, você vai entender que no princípio Jesus estava, e que todas as coisas foram criadas, como Paulo diz, para Ele. Então Deus criou todas as coisas para poder manifestar ou revelar um princípio, uma maneira de relação, que dentro da ideia de Deus, Ele quer que ela seja demonstrada a sua própria criação. Deus criou todas as coisas, e nos criou e nos colocou dentro de todas as coisas que Ele nos criou, para que todas as coisas criadas pudessem conhecer uma revelação, ter uma revelação de uma relação. Nós com Deus, ó Deus conosco. E isso vai culminar na revelação da pessoa de Jesus. A encarnação de Jesus, o Filho de Deus assumir uma estrutura humana, revela para nós o valor que o ser humano tem dentro do plano de Deus. Deus escolheu o ser humano para poder revelar a sua imagem, revelar quem Ele é. Jesus dizia: quem vê a mim, o judeu vê o Pai. Jesus está dizendo: Deus escolheu a gente para poder Ele ser revelado através de nós. Nós fomos criados para a revelação do próprio Deus para tudo que Ele criou. O fato de Deus se tornar homem é Deus dizendo: o homem é muito importante dentro do meu plano. O homem tem um papel central dentro do meu plano. Nós, a humanidade, não somos a finalidade do plano de Deus. Nós temos um papel central, é isso que eu estou dizendo. Um papel central que serve para aquilo que Deus quer manifestar. Então, quando a gente fala de ser emergido, a gente está falando de entrar dentro de uma realidade, e essa realidade, ela nos domina. Porque a imersão, ela é figurado você entrando dentro da água. Quando você está dentro da água, nessa realidade, dessa matéria líquida água, você não tem o domínio. É essa realidade que você entra agora que determina o seu domínio. Os antigos costumavam a batizar nas águas,
e quando a pessoa era imergida, eles deixavam até faltar ar, para quando soltasse, representasse esse novo nascimento. Deixavam ele chegar, se debater, e quando soltava ele, a nova respiração representava essa nova vida, porque é o sentido de você perde o controle agora, você não tem mais a sua vida, porque você foi imergido em algo, você foi imergido numa realidade. E o anúncio dessa ação de Deus, ou de nos colocar dentro dessa realidade, ela veio com uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa, o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um castelo, o reino de Deus é Deus agindo. O reino de Deus é Deus criou, Deus formou, tudo por meio da sua palavra. O reino de Deus representa a palavra de Deus voltar a comandar as ações na terra por meio da humanidade, porque foi a palavra que criou todas as coisas, e a humanidade provoca uma ruptura, uma separação de todas as coisas criadas com a palavra, mas ela por si só funciona através da palavra que disse um dia como ela tinha que funcionar. Está comigo? Mas existe uma inimizade agora, por causa da forma de como a gente vive dentro dessa realidade. Então o reino de Deus, ele vem para poder reordenar isso. Redimir todas as coisas é fazer com que todas as coisas, quer no céu e quer na terra, estejam convergidas no Filho de Deus, ou seja, tudo voltar a funcionar a uma ordem só, a palavra de Deus. A forma como Deus move o seu poder é pela palavra. Jesus não é um guerreiro que vai voltar com uma espada na mão. A espada está em outro lugar, está na boca. Isso representa que ele não luta como os homens lutam. Ele não usa a espada como a gente usa. A espada não está nas suas mãos, a espada está na sua boca, porque o que comanda é a palavra, não é a força humana. Dá para entender? O Jesus que vai vir não é o Jesus do filme, com uma espada na mão. Apocalipse não diz que ele tem uma espada na mão. Apocalipse diz que a espada está na sua boca, porque ele não age como o homem age, ele não age como a nossa natureza nos incita a agir, ele age pela sua boca. Quando a profecia fala sobre a postura dele, diz que ele não levantaria a sua voz, mas a sua voz é como um poder de uma espada. São esses valores que Jesus trouxe para a terra. É para a gente viver sobre novos mecanismos o mundo que a gente vive. Nós estamos tão preocupados em mudar o mundo, quando na verdade nós precisaríamos mudar a maneira de como nós vivemos no mundo. É mais importante eu mudar os mecanismos de como eu vivo no mundo do que mudar o mundo, porque o mundo tem um dia que ele vai ser mudado. Isso já é certo. Agora eu e você não, nós dependemos de mudar para viver num novo mundo. Para a gente viver no novo mundo de Deus, no novo céu, na nova terra, nós precisamos de mudança, porque o mundo vai mudar. Esse é o anúncio do Evangelho. Preparem-se, arrependei-vos, porque o reino chegou, ou seja, vem uma mudança aí. Dependendo de onde você está, essa mudança, ela pode ser percebida da maneira do lugar que você esteja. Para os políticos da época, quando ouviam a mensagem de João, se sentiam ameaçados. Como assim um reino, um novo rei? Para o poder religioso, como assim não vai ser mais a nossa última palavra do que é certo e errado? Para os cidadãos comuns, como assim eu vou servir ou eu vou viver dentro de uma nova regência, de uma nova realidade? Então é um anúncio de uma mudança inevitável. Quando você fala o reino de Deus chegou, o reino de Deus está vindo, não existe nada na terra que possa impedir o que vai chegar. Esse é o anúncio do reino de Deus. E por isso o anúncio vem dizendo: nós precisamos de uma mente, ou de uma mudança
que nos adeque a isso que Deus vai fazer. Quando ele fala sobre arrependimento, o arrependimento é uma mudança na forma de como eu comando os meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações. Então ele vai mexer com o meu caráter moral, com o meu caráter ético, de vida social, mexe com tudo. O arrependimento. Por quê? Porque ele é necessário para que eu possa viver essa nova realidade que vai desenvolver em mim uma estrutura nova para esse novo mundo. Está dando para acompanhar? Sim, tá bom. Para esse novo mundo, então ele fala: arrependei-vos. Então o arrependimento não é só aceitar Jesus. Arrependimento é eu entender que a vida de Jesus promove e produz um novo tipo de vida humano. É um novo tipo de vida. E dependendo de como a gente responde essas palavras que vêm do céu, determina como eu participo do que Deus está fazendo. E eu quero dar continuidade dando 2 exemplos de posturas, de mentes, enquanto eles estavam diante do anúncio de Deus, do que Deus iria fazer, quando Deus estava anunciando o que ele iria fazer. Um é Zacarias, o pai de João Batista. Quando ele estava orando, o anjo aparece para ele estava lá no seu serviço sacerdotal, e o anjo falou: ô Zacarias, eu tenho uma coisa para falar para você. Possivelmente Zacarias está orando, intercedendo, mais ou menos posicionado do lado direito da Arca da Aliança, se é que ela estava lá, e ele olha para trás, para o altar de incenso, e vê o anjo, e ele para, e fala: o que tu está fazendo aqui? Imagina, ele vê um anjo, e o anjo fala assim: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, a tua mulher vai ficar grávida, você vai ter um filho, e o nome dele será João, e papapá, ele irá diante do Senhor. Ah, que palavra! E João faz qual pergunta para o anjo? Está em Lucas capítulo 1. Tem certeza disso? Olha a pergunta de João para Gabriel: você tem certeza disso? E o Gabriel fala: eu sou o anjo Gabriel que assisto diante do Senhor. E Gabriel está dizendo: eu vim do céu, cara. Eu estou te falando uma palavra espiritual que veio do céu, e você está perguntando se eu tenho certeza? Tu vai ficar mudo. Essa foi a maneira que ele participou do que Deus iria fazer, mudo, porque a mente dele respondeu assim o que Deus estava trazendo para a terra. Está comigo? Você tem certeza? Então essa falta da gente crer no que nós fazemos pode nos colocar mudo diante daquilo que Deus irá fazer. Se o anjo falou para Zacarias: as tuas orações foram ouvidas, os anjos estão falando, o anjo Gabriel está falando para ele de uma oração que Zacarias não fazia mais, porque Zacarias não acreditava mais que Isabel poderia ficar grávida. Então a oração que o anjo disse que foi ouvida foi a oração que ele fez há muito tempo atrás e já tinha parado, porque naturalmente ele olhou ao seu redor e falou: não tem mais como acontecer, então eu paro de orar. Dá para entender? Ele olhou e falou assim: olha eu, velhinho, ela na menopausa, Isabel, não tem mais como, vou orar para quê? E às vezes a gente olha para as circunstâncias assim, na nossa vida, no mundo, na igreja, a gente olha: não dá, vou parar de orar. Por quê? Não vai mais. Pelo que a gente tem hoje, não vai dar. E de repente o céu manda um anúncio: ei, aquilo que você orou vai acontecer. E tu fala assim: tem certeza? Por que essa dúvida? A dúvida não começou quando o anjo falou. A dúvida começou quando ele parou de orar e levou em consideração mais as circunstâncias do que a possibilidade das coisas que estão nos céus. As coisas que estão nos céus, eles se movem numa possibilidade muito superior do que a minha mente pode captar. Você pode olhar para alguém, para uma circunstância, e dizer: não tem mais como, por causa disso, você pode até estar certo, mas no céu
Mas para o céu, tudo é possível ao que crê. Reino de Deus, realidade de Deus. Sabe por que tudo é possível no céu ao que crê? Porque tudo foi criado a partir desse lugar onde nada existia. Isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer desse lugar onde eu comecei a criar todas as coisas. Você está vivendo pelo que você lê depois do que tudo foi criado. Eu quero que você comece a crer em tudo que foi criado a partir do momento em que nada existia. Isso é nascer de novo. É mudar a origem das coisas para a gente. Israel conheceu primeiro a presença do Deus que criou todas as coisas. Depois que ele conheceu a presença de Deus no Sinai, ele ficou sabendo que aquela presença que falou com ele no Sinai criou todas as coisas falando, para eles entenderem o sentido e o poder do que foi dito para eles. Aquele que falou no Monte Sinai as 10 palavras, foi com que algumas palavras ele disse e criou todas as coisas. Dá para entender. E essa crença deveria ser modelar a mente deles, porque o Deus que nos pede algo agora, Ele é antes de tudo que eu conheço. Ele é antes de tudo. A mente adequada para se movimentar no reino de Deus não é a mente que pergunta: tem certeza? Será mesmo? Pode ser isso. A mente adequada é a mente de Maria. O mesmo anjo vai na casa de Maria e ele disse: salve a agraciada. Ela falou assim: quem sou eu para o Senhor falar assim comigo? E ela falou: você vai dar à luz a um menino, você vai ficar grávida, Maria. Ela não falou tem certeza. Sabe qual foi a fala dela? Como pode ser isso? Me ensina. A resposta de Maria é: se você tem a palavra, você me diz como a palavra é comandada. Não é a minha mente que vai dizer como vai ser. Me diz, como vai ser isso? E ele falou: é simples, o reino de Deus vai vir sobre você. O Espírito Santo vai vir e você vai ficar grávida. Como pode fazer isso? Eu não conheço nenhum homem. No céu existem outras possibilidades. Aleluia. No céu existem outras possibilidades. Então a gente precisa entender o que é ser imergido. Ser imergido é ser colocado dentro dessas novas possibilidades, aonde a natureza das coisas é outra. A natureza que eu sigo não é mais a natureza da ciência. A natureza científica, ela é verdadeira, porém não é do céu. Ela não é errada, mas não é do céu. O céu está além do certo e errado. O céu é o lugar de origem. São de onde as coisas que nós conhecemos aqui da terra vieram. E a palavra de Deus comanda muito mais do que a nossa própria lógica dentro de todas as coisas. Isso é nascer de novo. Quando Jesus foi ser batizado por João, João falou: não, mas eu estou aqui para fazer uma coisa, eu estou aqui para receber de você. Porque João, ele estava batizando com base no arrependimento dos pecados, para a remissão, para perdão de pecados. Então, antes de vir um novo tempo, Deus precisa arrumar as coisas. Deus precisa reconectar o que foi desconectado. Deus trabalha consertando aquilo que foi quebrado. Deus trabalha com remissão. Antes da chegada de um novo tempo, é necessário a gente estar aberto para reconstruir as coisas, recomeçar, repensar, considerar novamente, perdoar.
para ser imergido numa nova realidade. E era isso que João estava fazendo. Ele falou: olha, nós vamos precisar reordenar tudo para a chegada de um novo tempo, para a chegada do reino de Deus. E quando esse novo tempo chega, João fala: não, eu que tenho que ser batizado por isso. Eu fiz aqui, está aqui, toma. E Jesus falou: João, me batiza, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. O que Jesus está falando para João? Ele está falando o seguinte: João, o que Deus quer agora é que os homens e Ele trabalhem numa mesma coisa. O fato de Jesus ser permitido ser batizado por João também demonstra a importância da humanidade dentro do plano de Deus. É Deus encarnado falando para a humanidade: vem comigo, porque eu estou aqui por vocês. Eu não tenho pecado, mas eu vou me batizar por identificação. Eu estou me unindo a vocês para que a gente possa desenvolver o novo mundo junto. Convém que se cumpra a justiça. A justiça no sentido de amarrar de novo as coisas, ordenar, porque a justiça divina não é punitiva. A justiça divina é de ordem, ela recoloca as coisas no lugar. Então, justiça de Deus é reposicionamento. Justiça de Deus não é punição. Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o que é mais poderoso, o juízo ou a misericórdia? Dá um bug na nossa cabeça, a gente fala: não, o juízo é mais importante para corrigir. A Bíblia fala que a misericórdia vence qualquer juízo. Eu ser misericordioso com alguém vence o que o juízo poderia trazer sobre ela. Da nossa cabeça, para corrigir alguém precisa de juízo para ele tomar jeito. Isso é na terra. No céu não é assim. No céu a misericórdia triunfa sobre o juízo. No céu a justiça do homem, a ira do homem não estabelece a justiça de Deus. No céu é o contrário. Então o que é arrependimento? É a gente mudar esses mecanismos. A gente não pode pensar justiça, juízo, misericórdia como o mundo pensa. Nós estamos aqui para trazer um novo sentido das coisas para a humanidade. Então, fazer missão, se é que nós temos uma missão, a nossa missão é que o Paulo falou que nós temos o ministério da reconciliação. O que é isso? Reconciliar os homens com Deus. Porque Deus estava em Cristo, não levando em consideração as transgressões dos homens. Sabe o que é isso? Deus não levou em conta nada para poder se reconciliar com o mundo em inimizade com Ele, em Cristo. Isso significa a morte de Jesus na cruz. Deus não analisou os fatos como a gente analisa. Ele não levou em conta as nossas transgressões para se reconciliar com a gente. A gente faz conta se vale a pena reconciliar ou não. São mecanismos que a gente precisa mudar. A gente precisa nascer de novo nisso. Porque a gente tem que operar pelo mundo de Deus, pela ótica de Deus. E a gente tem que repetir isso para a gente o tempo todo. O sentido missional nosso é mostrar para as pessoas como se relaciona com Deus e como a gente se relaciona uns com os outros. Essa é a nossa missão. Como a gente falou mais cedo, não sei se foi na sala aqui, o id de Jesus falando ali, é Jesus falando com homens judeus que precisavam se abrir para a possibilidade daquele evangelho ser tocado aos gentios. Jesus não estava mandando eles irem para um lugar, necessariamente. Jesus está falando para eles se abrirem para as novas possibilidades de Deus. Por que, Fábio, você fala isso? Pega Mateus capítulo 10, Jesus fala: vão, ide, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, não vão para os gentios. A prioridade desse primeiro comissionamento apostólico para vocês são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora no final ele está falando: agora vocês têm que abrir as possibilidades além de Israel. É para os povos.
São novas possibilidades de relação. Mas todas as nações são tuas inimigas, Yahweh. Ok, eu estou mudando isso em Cristo. Eu estou chamando elas para um relacionamento. Essa ideia missional é passar, transmitir para as pessoas que é possível ter um novo relacionamento com Deus e uns com os outros, e assim, através dessas relações, modelar o mundo que a gente vive. Modelar o mundo que a gente vive. A gente precisa ser falado, lá entre eles não é assim. Normalmente aqui se faz assim, 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 mas lá entre eles não é assim. Foi o que Jesus falou para os apóstolos. No mundo, os líderes e autoridades são dominadores e dominam sobre elas, mas entre vocês não será assim. O que a gente tem que apresentar para o mundo é essa dinâmica. Entre eles é assim, entre nós não é assim. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma obra que está formando um mundo novo. O livro de Apocalipse é Deus avisando a igreja o seguinte: olha, João fala para eles que tudo isso que está aí vai cair. O STF, STJD, o Planalto, nada disso é determinante para o futuro do povo de Deus. Tudo isso vai cair. É Deus falando: ei, vocês esqueceram em Apocalipse? Eu vou trazer um mundo novo. A gente não pode encarar os poderes dessa época achando que eles são determinantes para a forma de como a gente vive, porque eles estão sentenciados ao fracasso. Isso que Apocalipse quer nos lembrar no capítulo 17, 18. A grande Babilônia, todo o sistema de comércio, de sedução, de embriaguez vai cair e acabou. Então esse não é o ponto central da nossa vida. É a gente viver para o que vai acontecer depois disso. Depois de Jesus ser batizado, Lucas capítulo 3 diz que ele levanta, olha para o céu, o Espírito vem em forma corpórea de pomba. Não é uma pomba que vem voando e para no ombro de Jesus. Não. Isso é do filme. O texto diz forma corpórea de pomba. Depois lê. Não é uma pomba. Não tem pomba. Não fica triste. Tem aquela comédia, não tem cavalo. Não tem cavalo, não tem cavalo. Não tem pomba. Forma corpórea de uma pomba é que ao redor dos ombros de Jesus e a sua cabeça se via o poder em forma de pomba. Uma pomba de asas abertas assim sobre a cabeça dele. Era o poder em volta dele, sobre ele, vindo sobre ele, era visível. Todos viam ele e falavam: o que é isso que ele tem? É o Espírito nele. E mesmo estando assim, o Espírito leva para ser tentado no deserto. Preste atenção, quando a gente é cheio do Espírito, a gente não vai para os pastos verdejantes. A gente vai para o deserto. A gente vai para ser tentado. A ideia de ser tentado é para anunciar que aquilo que sobrevém, que vem sobre nós como tentação, não tem mais poder sobre nós. Foi isso que Jesus demonstrou. Tudo que Satanás usou no deserto contra ele, Jesus deixou claro: isso não me atrai e isso não tem poder sobre mim. Isso não me atrai e isso não tem poder sobre mim. E são as forças que movimentam o mundo até hoje: o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Satanás falou sobre comer, desejo da carne, mostrou cobiça dos olhos e ofereceu a ostentação, soberba da vida. É o sistema de dominação nas trevas sobre o mundo. O mundo se movimenta por esse sistema de dominação. O pecado é viver pelo desejo, a cobiça e a ostentação de poder. É o pecado, que é o que o homem buscou na tentação. Viu que a árvore era boa para comer,
agradável aos olhos e dava suficiência de sabedoria. Ou seja, é a mesma ferramenta. Satanás usou no Éden, usou no deserto contra Israel, usou com Jesus no deserto. E nós estamos aí lutando também com a mesma coisa. Então, estar lutando com essas coisas não significa que nós não estamos cheios do Espírito. Não significa que estamos ausentes do Espírito, ou o Espírito está ausente de nós. Na verdade, o Espírito, quando vem para encher, ele vem para nos capacitar nesse embate. Porque o que durou 40 dias para Jesus, durou 40 anos para Israel no deserto. E que às vezes dura 40 anos para nós também. Porque Jesus otimiza o tempo, porque ele é um ser humano com uma natureza diferente da nossa. A natureza de Jesus é divina, não é carnal, mesmo tendo uma estrutura de corpo. Então aquilo que foi apresentado não atraía tanto, porque ele tinha outra natureza. E o que ele vem produzir para nós é gerar uma outra natureza. Na tentação, ou diante dos embates contra esse mundo, nós precisamos descobrir em que natureza nós estamos vivendo. Se é uma natureza gerada pela palavra, o Espírito, ou se é uma natureza que é alimentada pelo que os meus olhos desejam, a minha carne deseja, e o que eu quero alcançar diante dos homens. É um embate de natureza. Qual é a natureza que a gente tem? As nossas ações, elas dizem qual é a nossa natureza. Se a gente trabalha pelo modelo do céu, a natureza que a gente está desenvolvendo é do céu. Mas se a gente age como as coisas são aqui na terra, a nossa natureza continua sendo terrena. Estamos juntos? É um embate de natureza. Então, quando eu falei de arrependimento, falei de perdão, falei de misericórdia, falei da palavra, como nós estamos lidando com as coisas que acontecem ao nosso redor, com que natureza? Porque a gente pode ser crente, a gente pode ter nascido de novo, mas nascer não é crescer. A discussão não é se você nasceu ou não de novo, a questão é se você está crescendo. Então você pode estar 20 anos na igreja e o seu tempo de nascimento de nova criatura ser de 3 anos. Por isso Paulo fala que nós não podemos ser como meninos. O que é um menino? Alguém que nasceu de novo, mas não cresce no que nasceu. Então a forma como eu lido com as coisas do mundo, ou os acontecimentos da minha vida, os acontecimentos das minhas relações, determina que natureza eu estou desenvolvendo. Se eu perdoo, eu estou desenvolvendo uma outra natureza. Se eu reconcilio, eu estou desenvolvendo uma outra natureza. Se eu digo não para a tentação, eu estou desenvolvendo uma outra natureza. Cada ação tem a ver com desenvolver uma outra natureza. Porque o propósito da gente, o propósito de Deus para a gente é a gente se tornar um com Ele, ser um. Assim como eu e o Pai somos um, Ele não está falando de estar juntos, eles estão falando de ser a mesma coisa. Para que possamos ser um, como eu sou um contigo. Eu neles, tu em mim e nós em ti. Ou seja, a mesma coisa, a mesma natureza. Ser um com o Pai não é concordar. Ele orou para que sejamos um, não que a gente, somos um no amor. Não, isso é bom. Mas Ele está chamando a gente a ter a mesma natureza. Isso é ser um com Ele. Ele ora, fala, Pai, eu peço que eles sejam um. Assim como eu e você somos um. Não é uma questão de pessoa, é natureza. Nós viemos da mesma natureza divina. E Jesus, quando passa da tentação, Ele vai e vive na esfera social, terrena. Então, pensa comigo, essa tentação do deserto como a nossa luta espiritual, no âmbito espiritual, com as estruturas das trevas. Mas
a gente vê também na vida de Jesus como as pessoas recebem dessa estrutura espiritual e se comportam a partir dessa estrutura espiritual e nos tratam a partir dessa estrutura espiritual. E isso é muito louco, você perceber que a luta não é contra a carne e o sangue, mas os problemas são de carne e sangue. Já parou para pensar? Você fala, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Sim, mas com quem a gente tem problema? Com gente de carne e sangue. Então o que Paulo está querendo dizer é: não atribua a luta a pessoas. Saiba que existe uma operação sobre as pessoas. Então a postura que você tem que ter é neutralizar essa operação, mesmo que a pessoa não mude. Mas o que importa é que você está neutralizando as estruturas que se opõem ao desenvolvimento de uma nova natureza. Estamos juntos? Então Jesus, quando volta do deserto no poder do Espírito todo poderoso, cheio de poder, ele chega na sinagoga, ele vai ao sábado, no culto de sábado. Chega lá, dão a ele o livro do profeta Isaías, e ele disse: agora eu estou debaixo do Espírito, ou ele está sobre mim. Lembra? Emergiu. Agora eu trouxe para a humanidade a realidade de onde eu vim. O Espírito está sobre mim. E ele termina de ler, se assenta, todo mundo espera ele explicar, e ele só vira para ele assim: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todo mundo fala assim: o que ele está falando? O que ele fez para cumprir as escrituras? Só se tornou. Quando a gente se torna aquilo que Deus nos chamou para fazer, flui naturalmente de quem nós somos. Ele falou: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Mas o povo fala assim: ué, mas não é ele filho do José? O que o povo está apontando? A nossa natureza terrena. E o povo não consegue entender como você tem essa natureza terrena fazendo coisas divinas. Dá para entender? A crise de Nazaré, ele é criado aqui, a gente até brincou hoje. De repente ele quebrou um telhado com uma bola. De repente ele machucou um coleguinha tacando pedra na brincadeira de mamona. De repente ele passou gritando na casa da vizinha, criança. E adolescente, foi adolescente. E todo mundo fala: nós conhecemos seus pais, suas irmãs, sabemos quem ele é. O que é isso que ele está dizendo, se a gente sabe quem ele é? Como ele está dizendo isso, se a gente sabe quem ele é? O conflito de natureza. Como você vê o outro? Sobre qual natureza? Porque Paulo disse: já não conheçamos em Cristo Jesus a ninguém segundo a padrões humanos. Como você vê o outro determina que tipo de natureza você tem. Se você fala esse aí, isso é a tua natureza que está falando. Lula ladrão, que não sei o que, um bandido, que tem que mais se ferrar mesmo. Essa é a natureza que você tem. A natureza de Jesus não falaria isso. Jesus não brigou com Herodes. Jesus brigou com os sacerdotes. Quem tomou chicotada foram as mesas daqueles a quem tinha autoridade sobre o culto, e não quem estava na cadeira política. Jesus não quis nem conversar com eles, porque ele mesmo dizia o quê? O meu reino não é deste mundo. A importância que você dá aos poderes desse mundo determina que tipo de natureza você tem. O mundo que Jesus via, ou que está demonstrado pelo que se dizia, do que ele falava, que ele via, era um novo mundo, mesmo a realidade antiga ainda presente. Mas ele já via um novo mundo.
Ele já via. Ele olhava para o novo mundo. E ele sabia que para esse novo mundo entrar em operação, ele precisava se entregar por aqueles que não entendiam a sua entrega. Porque desde esse dia em Nazaré até o dia que ele estava na cruz, as pessoas ainda estavam assim: tu não é? Desce daí. Porque a ótica delas era da natureza terrena. O maior evento do globo terrestre estava acontecendo, mas eles não conseguiam ver, por causa da natureza deles, a natureza que eles tinham. Um centurião olhou e falou: meu Deus, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ele já tinha uma outra natureza. Nós podemos estar diante de um mesmo acontecimento, e esse acontecimento ser discernido por duas naturezas diferentes. E às vezes nós estamos aguardando Deus fazer alguma coisa. O ponto é o que nós estamos sendo, e não se Deus está fazendo o que Ele falou que iria fazer. Esse é o ponto. Zacarias já não acreditava mais, e Deus estava ali dizendo: ei, está perto, tua mulher vai ficar grávida. Não tem como? Tem certeza? E ele estava orando, estava fazendo coisa certinho lá. Estava tudo certinho. Ele estava cumprindo o seu dever ministerial, mas ele precisou ter uma experiência com uma nova natureza. O fato dele ter perdido a voz deu a ele a possibilidade de pensar mais antes de falar. Não se precipitar em que você diz. Então nessa noite eu quero propor a vocês a gente se abrir para essas novas possibilidades, permitir ser imergido na nova natureza de Deus. Quando Fábio isso para? Nunca. Ele fala aqui em Apocalipse: aquele que se suja, se suje mais, e o que se limpa, se limpe mais. O trabalho é dinâmico, a dinâmica é até que não existe auge. Gente, elimine essa palavra, pelo amor de Deus. Qual é o auge do ministério? Não existe auge para o ministério, pelo amor de Deus. O sucesso não existe sucesso. Não existe essas coisas. No mundo de Deus isso não existe. Mas não tem que fazer, não tem internet, não tenho. Mas essa não é a sua natureza. Trate isso como necessário nesse mundo, mas que você não vive determinado por isso. É necessário ter toda a organização, é necessário ter transmissão, é necessário, a gente alcança muita gente, mas isso é periférico. É tudo periférico. Porque tudo isso pode ser o que Jesus disse para Marta: Marta, você se importa com muitos afazeres, mas uma coisa só é necessária. Não é o que ela estava fazendo era ruim, mas não era o necessário. O necessário para fazer a obra de Deus. E nós vamos precisar entrar nisso, de focar no que é necessário, no focar no desenvolvimento da nossa natureza, e não em como nos chamam, em como a gente se rotula. E a gente precisa voltar de novo para o princípio e deixar o princípio revelar para nós o sentido das coisas que nós estamos, dos lugares onde nós estamos, do porquê estamos vivendo. Deixar o princípio falar, porque quando o princípio começa a falar, meu irmão, ele cria. Ele cria. Isaías, para fazer a gente entender disso, ele falou: por acaso está acontecendo uma coisa nova, por acaso vocês não estão percebendo? Ou seja, como vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês não estão percebendo? Mas não, está tudo normal. Deserto é deserto. Está tudo aí. E ele falou assim: o novo está invisível. Mas é o invisível que forma as coisas visíveis.
Eu não tenho que começar a crer quando as coisas se tornarem invisíveis. Eu tenho que já perceber quando as coisas já estão em movimento de forma invisível. Porque pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis vieram a existir do invisível. Então eu vivo por fé e não por vista. Eu vivo do invisível. Se ele fala, eu vou fazer algo novo, como está o cenário? Não tem nada que indique que algo novo está acontecendo. Ele fala, ok, nesse lugar que você diz que não tem nada que indica, eu vou criar o quê? Rio no deserto, caminhos em lugares ermos. O que é isso? Eu estou trazendo um fator novo. Deus não diz que vai levar a gente para ver caminho e rios. Ele disse, eu vou trazer para um lugar onde não tem o que não tem para ter, para que possa ter. Eu não vou tirar vocês do deserto, eu vou fazer do deserto aquilo que eu quero fazer de vocês. Eu vou fazer no deserto mesmo. Vocês precisam entender por que está difícil. Deus, por que está difícil? Porque eu quis que as coisas ficarem difíceis, para você descobrir o como você está alimentando a sua natureza. É para que você entenda as coisas que estão no seu coração por causa daquilo que você escolhe se alimentar. Para que você entenda que não é só de pão que vive o homem. Ou seja, não é a natureza natural que subsiste a sua vida, mas é a palavra que sai da boca de Deus, é que dá sentido à tua vida. Sabe por que está difícil? Sabe por que o rio está difícil? Porque Deus está fazendo algo extraordinário, tu não está vendo? Está difícil porque Deus está fazendo algo extraordinário. Ele falou que Ele começa a fazer as coisas aonde é desértico. Ele também falou que Ele começa a fazer as coisas aonde estão as ruínas. As ruínas é o endereço de Deus. As ruínas são o endereço de Deus. Ele falou, Amós profetiza, eu voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei das suas ruínas. E Amós olhou, o templo está ali, bonito. Josias acabou de reformar, o culto está acontecendo, está tudo bombando, o templo está lotado. E o profeta está dizendo que Deus vai reconstruir das ruínas. Por acaso não percebereis que tudo que está funcionando está já na ruína? Porque Deus já não quer mais aquilo. Quando Deus traz ruínas, Ele está querendo dizer que quer fazer algo novo. Ele não está descartando. Ele está dizendo, eu quero ainda você, mas eu vou precisar arruinar você primeiro, para dar as ruínas. Por acaso não percebereis? Ei, Rio de Janeiro, vamos lá. Quando foi que foi fácil viver no Rio? Nunca foi e nunca será, e isso é muito bom, porque Deus tem interesse em lugares difíceis. Deus tem interesse em lugares difíceis. Deus tem interesse em pessoas que passam em tempos difíceis. Se Jó pudesse ver antes, ele não tinha reclamado nem a metade do que ele reclamou. Mas quando ele viu que quem decidiu os acontecimentos sobre a vida dele foi Deus, ele falou, agora eu te conheço, não só de ouvir falar. Os meus olhos te veem. Eu pensava que tu funcionava de uma maneira. Agora que eu vi o teu funcionamento, tudo isso que me aconteceu é bom. Dá para entender? O capítulo 1 de Jó é o resultado final da vida dele, depois de tudo. A vida dele não começou no capítulo 1. A vida dele começou lá no final, que ele diz, agora eu vejo. Então ele escreveu o capítulo 1. Porque ele viu, quando Deus falou, onde tu estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde tu estava? Aí ele falou, ei. Agora Deus falou, vem cá que eu vou te chamar para a reunião que decidiu isso. O concílio de vida reunido, e Satanás falando, Deus falando, de onde tu vem? De rodear a terra. E Deus falou assim, tem um cara que eu gosto, Jó. Ouviu ele? Ah, mas é claro, tu gosta dele, dá tudo de bom para ele. E Deus falou, tu acha que ele não me ama? Não, não acho.
Aperta ele para tu ver. Vai lá, aperta ele. Eu quero fazer um espetáculo. Jó, eu deixei tudo isso acontecer com você porque eu quero que você seja meu espetáculo. Ah, ok. Aquilo que você não vê. Efésios 3:10. Para que agora, pela multiforme sabedoria de Deus, seja demonstrado aos principados e potestades nas regiões celestiais pela igreja. Dá para entender? Sabe por que Deus aperta a gente? Porque Ele quer que aqueles que a gente não consegue ver, vejam. A sua sabedoria sendo dada aos seres humanos, na forma de como eles atravessam os problemas da vida. A sabedoria de Deus é uma loucura. Existem coisas que para a gente entender, a gente vai precisar aceitar a loucura da proposta de Deus. O conselho de Salomão foi uma loucura para resolver uma situação difícil. Parte a criança no meio. Que conselho de um homem sábio? Vai falar assim: tá maluco? Se fosse carioca, tá maluco, meu irmão? Partir a criança no meio, então já se viu isso. Mas quando foram partir a criança no meio, o problema foi solucionado, entendeu? A loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. A gente só precisa abraçar essas loucuras. Você vai ter um filho, não tem como. Você vai ter um filho, não tem como. Loucura. E essa é a sabedoria. E Paulo ainda fala em 2 Coríntios 5, o que importa é que diante de vocês, nós sejamos vistos como loucos. Porque se eu mantenho o juízo, é para vocês. Se eu ando na loucura, é para Deus. É para Deus. Rio de Janeiro, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou daqui. Só não estou aqui, mas eu sou daqui. E o que eu olho da janela de lá é que está vindo. As nossas canções vão voltar a ser ouvidas. Rio de Janeiro vai deixar de ser terra abandonada para ser terra desejada. Esse é o último inverno dessa cidade. Se preparem. Mude a maneira de olhar as coisas. E não disputem, porque isso já tem demais aí fora. Porque o espírito que está operando aí fora não pode estar no nosso meio. De disputa e de execução. E nós, como igreja, estamos nos tornando especialistas em disputar e executar pessoas. E esse é o espírito da cidade. Da cidade não, que é contra a cidade. E nós precisamos se posturar como uma força de reconciliação, uma força de entender uns aos outros a partir da nova natureza e entender as ações de cada um, para formarmos uma voz que clama. Uma voz que clama. E você pode perguntar: Fábio, tem certeza disso? Cuidado para você não ficar mudo. Cuidado para você não perder a sua voz nessa cidade. Porque se você orou por isso e já parou, eu não sou Gabriel, mas eu estou te dizendo, vai nascer, filho. Só pergunta como pode ser isso. E a gente já sabe como pode ser. Deixa o Espírito. Fique de pé comigo. Deixa o Espírito. Vamos lá, meu amigo Jordão. Meu amigo Jordão, de longas datas. Vamos lá, vamos nos render à obra do Espírito. Aleluia. Aleluia.
quando, às vezes você me pergunta, o que a gente tem que fazer no final de uma mensagem? O mesmo que o anjo falou para João: mantenha o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o que a gente faz agora? Vamos adorar a Deus e manter esse testemunho de Jesus, porque o espírito da profecia vai te habilitar nessa hora, para você conseguir visualizar o novo tempo. Quanto mais olhos influenciado pelo espírito da profecia, vendo o que Deus está movimentando, maior se torna as ondas de oração, maior se torna as ondas de clamor. Se os nossos olhos veem Jesus, a nossa oração muda, a nossa adoração muda. Eu não quero só que a cidade mude, eu quero que Jesus esteja nela. Eu só quero que Jesus venha para cá. E a nossa pergunta deve ser: como eu faço a tua vontade aqui no Rio, como é no céu? Como eu faço a tua vontade? Qual é a vontade que você quer para mim, para a gente viva nesses dias, para que você esteja aqui também? Esqueça os problemas da cidade, esqueça as situações, as circunstâncias. Comece a clamar pela presença de Jesus, comece a clamar pelo poder do Espírito. Comece a viver ou desenvolver uma nova natureza, testemunhada por como você nomeia as coisas, por como você analisa as coisas, por como você conceitua as coisas. Enquanto você fala, a sua nova natureza se torna uma mensagem que afeta ao seu redor. Há pouca coisa nova ao nosso redor, porque nós falamos pouco de maneira nova. Então vamos falar de maneira nova, vamos falar novas línguas. Jesus disse: falarão uma nova linguagem. Vamos mudar a nossa linguagem, vamos falar de coisas novas, vamos encher lugares de coisas novas, vamos orar coisas novas. Não é uma oração mecânica para cumprir um ritual sacerdotal, não, é orar coisas novas. Vamos lá, levante a sua voz, ore coisa nova. Vamos lá, ore coisas novas. Ore coisas novas. Seja ousado. Coloque novas possibilidades na sua boca. Pense de uma maneira nova. Por favor, vamos atrair essa realidade. Oh. Que pediu pra eu ficar, com meu coração a velar, esperando a hora chegar. Vai me encontrar, clareando todo o ambiente. Tenho azeite suficiente pra esperar essa noite passar. Vai me encontrar com um cântaro cheio de água, voltando pra casa, preparar a sala pra gente cear. Vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar, molha o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar?
coração haverá, esperando a hora chegar. Vai me encontrar, clareando todo o ambiente. Tenho azeite suficiente pra esperar essa noite passar. Oh, vai me encontrar com um cântaro cheio de água, voltando pra casa, preparar a sala pra gente cear. Vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar, molha o pão, pode denunciar. Quem vai negar, quem vai falhar, vem me encontrar. Peço a ti mesmo que eu não mereça, só uma coisa fará diferença: tua presença, tua presença. Nós falamos muito nesses dias, pelo menos hoje, o amor verdadeiro lança fora todo medo. E João está falando sobre não o medo de um perigo. João está falando do medo da morte, do medo das ameaças da vida, dos desafios da vida. Os medos que suscitam ambições egoístas, os medos que suscitam cobiça, os medos, as inseguranças. Mas ele diz: quando esse amor entra de forma plena em nós, ele nos liberta daquilo que nos aprisiona, de sentimentos prisioneiros. E foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro era prisioneiro de um medo, por isso o negou. E Jesus, na conversa com Pedro, falou: olha, Pedro, tu me amas. As 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas, era para poder corrigir as 3 vezes que Pedro negou. Foi pedagógico. Fala: repita, eu te amo. Você me ama, eu te amo. Por 3 vezes Jesus fez ele cancelar as negações, porque só tem uma coisa que Jesus disse que não suporta: ser negado. E Ele quer nos levar para essa relação de natureza. Permita o amor de Deus funcionar nessa noite de maneira poderosa, para que por esse momento Ele te tire desses lugares de medo, te tire dessas zonas de medo, para que você possa enxergar novas possibilidades. Jesus, eu oro nessa noite. O teu amor é derramado a nós pelo teu Espírito. E eu peço que o teu Espírito derrame amor profundo, poderoso, mais profundo. Oh, mais profundo. É um amor que se converte numa busca radical. Outra vez no meu coração, me molha, me lava, me ensina, me inspira e age. Outra vez, Faz de novo, no meu coração, faz de novo. Outra vez no meu coração.
Janeiro. me molha, me lava, me ensina, me inspira, me abre. Outra vez. Vamos cantar juntos? Me molha, me lava, me ensina, me inspira e age outra vez. Coração da igreja do Rio de Janeiro. Me molha, me lava, Faz de novo. me Faz de novo. ensina, Faz de novo. Faz de novo.